Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, São Francisco de Assis, intercedei por mim. Hoje toda a Igreja celebra um dos seus santos mais conhecidos, Francisco de Assis. Nasceu no final do século XII e morreu no dia 3 de outubro de 1226, tendo sido enterrado no dia seguinte, 4 de outubro, como hoje. São Francisco é especialmente admirado pelo seu exemplo de radical desprendimento, de total abandono em Deus e serviço aos pobres e doentes por Deus. Podemos pedir-lhe ajuda para viver a pobreza cristã nas tuas circunstâncias concretas. Não se trata tanto de imitá-lo na sua pobreza franciscana. Para a maior parte dos cristãos, essa não é a forma desejada por Deus para eles. Mas todos devemos desejar ter aquela liberdade de coração e aquele desprendimento das realidades deste mundo, de tal maneira que não se tornem obstáculo, mas antes sejam um caminho para Deus. Mas eu queria focar-me especialmente numa bela e famosa oração composta por São Francisco de Assis. Provavelmente já a ouviste, mas vale a pena que hoje a rezemos e a meditemos. E reza assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco traça aqui um programa admirável para um cristão. Podíamos pensar que sem uma grande ajuda de Deus, sem uma grande ajuda tua, Jesus, e sem um enorme empenho da minha parte, este programa parece simplesmente impossível. E exige certamente lutar e dominar vários inimigos: o egoísmo, o orgulho, a preguiça, a tendência para a comodidade e a ira. Senão, Jesus, como é que eu vou ser instrumento de paz, que leva amor onde há ódio, que leva perdão onde há ofensa, que leva a união onde há discórdia, que leva a verdade onde houver erro, que leva a alegria onde há tristeza? Como é que eu vou conseguir, sem me libertar do egoísmo e do orgulho e da preguiça, procurar mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido? É um ideal maravilhoso. No fundo, são modos de viver as bem-aventuranças que tu, Jesus, nos propões. São exigências, manifestações de santidade. Mas queria agora reparar especialmente num obstáculo que nós encontramos interiormente para nos tornarmos estes instrumentos de paz. Esse obstáculo é a ira. Existem dois tipos de ira. Podemos dizer uma boa, como aquela que vemos em Jesus quando se irrita, quando irritas, Senhor, com o caos instalado no templo. E à força, com veemência, manda-los embora. Derrubas as mesas. Cena que está retratada com bastante viveza na última temporada da série The Chosen, para o caso de quereres ver ou de te lembrares de ter visto. Mas aí, Jesus, tu não estás descontrolado. Há uso de energia, essa força espiritual e física que temos para uma coisa boa, mas na medida proporcionada.
orientada pela inteligência, e neste caso pelo teu grande zelo pela casa do Pai, que vias transformado num covil de ladrões. O pior é quando a ira deixa de atuar, movida pela justiça e pela caridade, quando a razão perde o controle da ira, e é aí que ela se converte em pecado, num desses pecados capitais, porque leva tudo à frente, destrói as pessoas, a concórdia e a harmonia entre elas, e delas com a natureza. A ira sem controle, irracional, arrasa tudo. Uma amizade, uma família, um casamento, o convívio, o trabalho. Por isso os clássicos diziam: a razão é a senhora, a ira a escrava. Quando isto se inverte, a ira se torna quem comanda, a razão fica subordinada a ela, então vem o descalabro. Um autor escreve a propósito da ira: a ira é entre todas essas forças da alma às quais chamamos paixões, a que impede mais manifestamente o juízo da razão. Segundo o que diz o Salmo, o meu olho turvou-se com a ira. Quer dizer, cega a inteligência com a sua agitação. Quando a ira se acende e escapa ao domínio da razão, é como um fogo devorador. Não se detém ante nada e alimenta-se de tudo. Irritamo-nos, enchemos-nos de ira quando sofremos uma injúria ou pensamos que tê-la sofrido. Especialmente quando vem de alguém que nos parece indigno, porque então consideramo-lo um menosprezo. Todos ouvimos ou dissemos alguma vez: e este Palerma que não sabe nada de nada, quem pensou que era? Quem é ela para me dizer o que quer que seja a mim? Ou então tu, tens alguma coisa para me dizer a mim? Tu que fizeste isto e aquilo? Por isso os soberbos, que se julgam melhores, e os invejosos, que pensam que merecem mais do que os outros, zangam-se muito facilmente. Quem não notou, alguma vez, dentro de si, esta sacudidela, desta ira raivosa, invejosa ou soberba, que se compara com os outros, que procura ofensas, que em tudo vê agressões. Que bom é, Jesus, que nesses momentos eu penso que não sou mais do que uma pobre criatura, que te ofendi muitas vezes e sem nenhum motivo, a ti que és tão bom, e tu perdoaste-me sempre. Fazes comigo o que diz a Escritura. A resposta suave desfaz a ira. Dá-me essa força, Senhor, peço-te hoje, através da intercessão de São Francisco de Assis, essa mansidão, que é o antídoto da ira. Dá-me a força de orientar bem a ira para ser o tal instrumento de paz, pronto ao perdão, à concórdia, ao serviço, ao amor. É isso que tu nos propões hoje no Evangelho. Voltamos a ouvir esse teu apelo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E assim, só assim podemos dizer, teremos alívio para as nossas almas. Dá-me, Senhor, aquela mansidão do primeiro mártir Estevão, que, quando era apedrejado, dizia: Senhor, não lhes tenhas em conta este pecado. Ou a mansidão que teve aquele jovem estudante de engenharia, hoje beatificado, o Beato Álvaro del Portillo. O seu irmão mais novo derramou um tinteiro sobre uns desenhos que ele tinha para uma cadeira da universidade e que tinham dado muito trabalho. Quando o Álvaro voltou a casa e viu todo o seu trabalho destruído, não se encolerizou, como teria sido compreensível, mas sentou o seu irmão nos joelhos, no colo, explicou-lhe o atraso que isso implicava para os seus estudos, para que ele procurasse ter um bocadinho mais de cuidado daí para a frente. Como é que eu reajo, Senhor, quando alguém faz, às vezes sem nenhuma intenção, mas por trabalhice, uma coisa que me estraga uma roupa, que me atrasa um trabalho, que me muda os meus planos? Como é que eu reajo ante esses contratempos, especialmente os causados pelos outros? Zango-me, deixo-me levar pela ira, ou sou capaz de te oferecer, sorrir, eventualmente explicar com bons modos à pessoa aquilo que não foi bem feito?
São José Maria dá-nos 3 breves conselhos a propósito da mansidão. Escreve: serenidade, porque te has de zangar se zangando-te ofendes a Deus. Incomodas o próximo, passas tu próprio por um mau bocado e depois tens que acalmar no final de tudo. Isso mesmo que disseste, dilo noutro tom, sem ira, e o teu raciocínio ganhará força e, sobretudo, não ofenderás a Deus. Não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte, ou então mais tempo, e depois, tranquilo e purificada a intenção, não deixes de repreender. Conseguirás mais com uma palavra afetuosa que com 3 horas de luta modera o teu gênio. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, como foste tu, como foi a tua mãe, Santa Maria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.